Antes da sequência na nossa aula de língua portuguesa, queria pedir desculpa aí pelo ocorrido da minha internet, que deu um problema mais cedo e só por agora ela foi estabilizar aqui. E eu entrei em contato com o Christian, falei que eu ia estar gravando uma videoaula, né, para postar aqui pelo YouTube. Então, vamos lá, vamos começar então. A gente vai dar sequência, como eu havia falado na semana passada, na aula passada, vamos dar sequência na matéria da apostila. Então, logo depois de figuras de linguagem, lá na apostila de vocês podem acompanhar aí, peguem a apostila para poder acompanhar essa aula. Então, logo depois das figuras de linguagem vai vir polissemia, aí depois tipos de intertextualidade. Na sequência vai vir uma regrinha do uso do mal com U e do mal com L. E depois vai fechar aí na regra dos porquês. Então eu vou até aí, até nos porquês, tá? Na aula de hoje. No final eu vou trazer uns exercícios, não dessas matérias de hoje, mas exercícios que ficaram para ser corrigidos. Então nós vamos corrigir esses exercícios, se eu não me engano é o exercício 9 ao exercício 13 da apostila que eu tinha pedido para vocês fazerem. Então nós vamos dar uma passada neles e fazer uma correção, certo? Então é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Então vamos começar então. Então a gente vai abrir a aula de hoje, né, com a polissemia. Aí eu trouxe aqui um conceito, né, de polissemia, tá na apostila aí de vocês. Então, vamos entender o que é a polissemia. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Então, do grego polis, que significa muitos, enquanto sema refere-se aos significados. Então, polissemia, muitos significados. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados diferentes de acordo com o contexto. Então, polissemia nada mais é do que aquelas palavrinhas que podem ter vários significados, tá? Pode ter significados diferentes. A mesma palavra, só que vai ter significados diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra manga, por exemplo, então você tem a manga, a fruta, e a manga da camisa. Então, dependendo do contexto, a manga, no caso, vai ter significados diferentes. Então, é disso que se trata a polissemia. Aí eu preparei alguns exemplos aqui. Peguei os exemplos que tá na apostila de vocês mesmo e fiz umas modificações só para ficar mais dinâmico aqui na aula. Então vamos ver os exemplos. O primeiro exemplo, a gente vai acontecer a polissemia com a palavra letra. Então vamos ver. Na primeira frase a gente tem assim: a letra da música do Chico Buarque é incrível. Então eu tô falando da letra da música. Na segunda frase a gente tem: a letra daquele aluno é ilegível. Aí eu tô falando da letra do aluno mesmo, né, da caligrafia. E o terceiro exemplo, a terceira frase, vai estar assim: meu nome começa com a letra D. Aí eu tô falando da letra do alfabeto, certo? Então, 3 possíveis significados
para a palavra letra. Letra de música, letra caligrafia e a letra do alfabeto. No exemplo seguinte, né, esse que está aparecendo aí agora, nós vamos ter mais uma outra palavra aí com sentidos diferentes, com significados diferentes. Então, olha só, a primeira frase. Estava uma fila enorme no banco devido ao pagamento. Então, estou falando do banco da instituição, né? Onde você vai lá receber pagamento, fazer depósito, etc. Depois vem, Joana sentou no banco da praça. Aí eu estou falando do assento, do banco assento. E a terceira, se não tiver dinheiro, eu banco a viagem. Aí tá falando de bancar, né? De financiar ali a viagem. Então, a palavra banco com 3 significados diferentes, 3 sentidos diferentes, né? De banco de instituição, banco de assento e banco de bancar, de financiar. Agora a gente vai entrar nos tipos de intertextualidade. Vamos entender o que é, o que são esses, né, esses tipos de intertextualidade, para que eles funcionam e como eles poderão ser úteis, tá? Principalmente aí na redação. É possível usar de intertextualidade na sua redação. Então a gente vai ver alguns tipos de intertextualidade agora, né, na sequência aqui. Então vamos entender. Bom, primeiramente eu trouxe aí um conceito de intertextualidade que eu acho que na apostila não tem. Então, eu tento explicar aqui o que é intertextualidade, né? Então, nesse conceito está falando assim: a intertextualidade é uma espécie de diálogo entre as construções visíveis no conteúdo, forma ou nos dois, ou em ambos. A intertextualidade é verificada em músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações, né? Inclusive nos textos. Então, o que vai ser essa intertextualidade? São mecanismos, são opções que você tem para construir o seu texto. É você trazer coisas meio que de fora ali, fazer uma referência, fazer uma paródia, fazer uma tradução, fazer uma citação, tá? Então, isso aí são tipos de intertextualidade. Então, a gente vai ver na ordem que aparece na apostila. Vamos ver cada um desses tipos aí, com exemplos, ok? Então, vamos seguir. O primeiro tipo de intertextualidade que vai aparecer na apostila é a epígrafe. Aí eu trouxe aqui um conceito, mas um pouco mais abrangente do que tá na sua apostila aí. Então fala assim, ó: epígrafe é um título ou frase que serve de tema ou introdução de assunto. Então é uma forma de você começar, de você introduzir um assunto. O termo tem origem no grego epigrafê, que significa inscrição, título. Em uma obra literária, epígrafe é uma curta citação colocada em uma página no início da obra ou em destaque na abertura de um capítulo. Funciona como um resumo do que vai ser, do que se vai ler em seguida. Então, quando você começa seu texto como epígrafe, você está dando um resumo, né, do que aquele capítulo ou aquele trecho do seu texto ele vai trazer. Então é basicamente ali em termos, vamos colocar na estrutura da redação. A epígrafe é como se fosse
a sua introdução ali, tá? Você vai colocar lá o tema, sua tese, né? O que você vai se tratar naquela redação. Aí tem alguns exemplos aí, ó. Alguns exemplos de epígrafe são citações da Bíblia, versos de uma poesia, provérbios ou pensamentos de grandes autores. Às vezes você pega um livro, aí antes de começar um capítulo, vem lá uma citação, algum verso, né? Aquilo é uma epígrafe, tipo, meio que mostrando o que vai vir naquele capítulo, sobre o que aquele capítulo vai estar falando, tá? Então, essa aí foi a epígrafe. Vamos seguir. Segundo aí, na apostila, vai vir a citação. A citação acho que todo mundo conhece, né? Então, olha só esse conceito. Citação. Uma citação é uma referência a uma passagem do discurso de outra pessoa no meio de um texto. Então, quando você pega a fala, né, o discurso de outra pessoa e quer colocar no seu texto, trazer para o seu texto, ela sempre deve ser apresentada entre aspas e acompanhada da identidade do autor. Quando não se conhece o autor, normalmente a expressão autor desconhecido é inserida juntamente com a citação, ok? A citação é bem tranquilo. Vamos para a próxima. Terceiro tipo de intertextualidade que está aparecendo na apostila vai ser a paráfrase. Aí eu peguei e trouxe também um conceito um pouco mais amplo do que está na apostila de vocês. Então vamos dar uma lida. Paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Então a gente vai ter paráfrase quando você pega um trecho, uma citação, né, e escreve aquilo com as suas palavras, né, dando uma outra interpretação, dando um outro significado ali, uma outra abordagem, mas ao mesmo tempo mantendo a ideia do original. Aí continua assim, ó. Quando se diz que alguém parafraseou a obra de outro autor, significa que a apresentou com as suas próprias palavras, mas mantendo a ideia e o sentido original da mesma. Neste sentido, parafrasear ainda pode significar a nova abordagem, interpretação ou explicação que é dada a um conteúdo antigo, né, de um livro, de uma narrativa, de um poema, etc. Aí eu peguei então um exemplo de uma paráfrase. Primeiro a gente tem o texto original, depois o texto paráfrase. Então olha só, o texto original está assim: ai que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos, se abriguem em mim, estranha alegria em virar uma paisagem. Beleza. Aí vem a pessoa lá e parafraseou isso aí. Escreveu com outras palavras, mas mantendo a mesma ideia. Então ficou assim: ai que fraqueza nos membros, um desejo de deitar no piso, permitir que o mato aumente ao redor, permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida é esta felicidade de se transformar numa paisagem. Então pegou, né, o texto original, mudou, colocou outras palavras, mas manteve a mesma ideia. Então isso é uma paráfrase. Às vezes você está lá na sua redação e quer pegar uma citação, mas você não lembra exatamente como que é aquela citação, mas você lembra da ideia. Então você pode parafrasear isso, tá? Você pode pegar e falando assim, parafraseando Albert Einstein, aí você vai lá e coloca, né, a ideia com as suas palavras. Uma frase dele, mas mudando ali com as suas palavras. Mas você tem que mencionar que você está parafraseando, tá? Na sua redação, se você quiser usar paráfrase. Ok? Então vamos para a próxima. Quarto tipo aí
intertextualidade da apostila é a paródia. Paródia eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, né? Então, olha só, você não pode confundir paráfrase com paródia, tá? Então, vamos ver o conceito que eu trouxe de paródia. Tá escrito assim: enquanto que a paráfrase usa da intertextualidade para exemplificar a ideia central do conteúdo original a partir de outras palavras, então isso é a paráfrase. A paródia tem a intenção de recriar o texto original a partir de um ponto de vista crítico, irônico, cômico, engraçado, ou satírico. Então é quando você quer fazer uma paródia, quando você tem a intenção de fazer uma paródia, você quer fazer algo engraçado, baseado ali na obra original, tá? Nesse sentido, a paródia age como uma ferramenta contestatória e provocadora que utiliza de aspectos de conteúdo original, mas distorcendo ou confrontando a ideia central ali apresentada. Então isso é uma paródia. Aí, seguindo aí, né? Logo depois da paródia, vai vir o pastiche e a bricolagem. Eu coloquei os dois juntos porque eles vão ter mais ou menos aí a mesma função, tá? Com uma diferença bem pequena entre um e o outro. Então vamos ver. Então, primeiro vou começar pelo pastiche. Esses dois são, assim, quase ninguém nunca ouviu falar, né? É bem, digamos assim, raro, entre aspas, o pessoal usar, mas eles existem. Então, a gente vai falar deles, tá? Vai que cai no Enem lá. Então, olha só. O pastiche é uma obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros autores. Então, no pastiche vai imitar o estilo de outros autores, sejam escritores, pintores, músicos ou outros, né, de outras artes aí. É uma técnica que mescla estilos e que pode ser utilizada com sarcasmo, mas não é sua função, como ocorre no caso da paródia. Então, pode utilizar de sarcasmo, mas não é a função, né, do pastiche só ter sarcasmo, tá? Como ocorre no caso da paródia, que satiriza ou critica a obra de origem. Atualmente, o pastiche pode ser visto como uma espécie de colagem ou montagem, tornando-se recortes de vários textos. Então é como se você, por exemplo, você quer criar uma coisa, ou criar um texto, vamos falar de texto, né? Você quer criar um texto imitando ali técnicas de outros autores, né? E faz uma colagem para criar esse texto. Então esse é o pastiche. A bricolagem é basicamente isso. Você vai basicamente copiar, né? Fazer um recorte, vai formar como se fosse uma coxa de retalhos ali, de trechos, né? De outros textos. Só que aqui você não vai imitar o estilo, você vai só pegar e recortar. Então essa que é a diferença. Então olha só, já a bricolagem também pode ser um tipo de criação de texto. Neste caso específico, um texto criado através de bricolagem é composto por diferentes trechos de outros textos, que depois são colados. Tá? Então aqui na bricolagem não tem essa ideia de imitar o estilo. A ideia de imitar o estilo é só no pastiche. Então aí está o pastiche e a bricolagem. Agora vamos para o último tipo de intertextualidade. Vamos dar sequência. Para fechar aí, né, os tipos de intertextualidade, a gente vai ter a tradução. Sim, a tradução, ela é um tipo de intertextualidade. Então, o que é a tradução? Tradução é uma espécie de recriação na qual o texto passa por uma adequação em outra língua. Por exemplo, quando um livro em português é traduzido para o espanhol ou mesmo para outras línguas, tá? Então, tradução, todo mundo, né? Acho que todo mundo sabe o que é. A tradução, em sua maioria, nunca será exatamente fiel ao texto original.
tá? Então, quando você traduz um texto, por exemplo, do inglês para o português, tá? Todo tradutor ele tem que adaptar, né, aquele texto que está sendo traduzido ou que está sendo traduzido para a língua que está sendo traduzida. Então, às vezes, é por isso que, por exemplo, você pega um filme e vai fazer as legendas, né? As legendas lá para a língua portuguesa. Então, algumas coisas às vezes vão ser alteradas para encaixar na nossa realidade aqui. Então, porque às vezes pode acontecer de não ter palavras em português, né, para representar uma certa palavra em inglês. Então, eles têm que pegar uma similar, uma coisa assim. Então, na verdade, toda tradução é, na verdade, uma traição. Tem um ditado que fala assim, tradução é traição. Então, a tradução ela é uma adaptação, tá? Uma recriação. Então, ela é um tipo de intertextualidade. Então, esses foram os tipos de intertextualidade. Agora a gente vai dar sequência na questão do mal com U e mal com L e dos porquês, antes da gente seguir aí com a correção dos exercícios. Eu não sei se vai dar para corrigir todos nessa aula, porque tem uns exercícios que são grandes. Mas aí, se não der, por causa do tempo da aula, né? Se não der, a gente deixa para a próxima aula. Então vamos lá, continuando. Na sequência da apostila de vocês, vai ter então essa regrinha aí sobre o mal com U e o mal com L. Né? Muita gente confunde, né? Quando que tem que usar o mal com U e quando que tem que usar o mal com L. Então vamos entender essa regrinha de uma vez por todas. É bem simples. Se você guardar aqui, você não vai ter tanta dificuldade não, tá? Então olha só. O mal com U, você tem que lembrar que ele é o contrário de bom. Mal, bom. Olha o exemplo. Ele era mau aluno. Ou seja, se for pegar o contrário de mau aluno é o quê? Bom aluno. Então, quando você pegar um mal com U, né? Você vê o contrário. Se for bom, se você estiver na dúvida lá, né? Se é com U ou com L. Então, se for bom, é com U. Se for bem, é com L. Então, olha só, mal com L. Mal com L é o contrário de bem. Então, um exemplo. O trabalho foi mal feito. O contrário é o quê? O trabalho foi bem feito. Então, repetindo mais uma vez. Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Ok? Isso é bem tranquilo. É só você guardar isso quando você estiver na dúvida. Pode usar lá no seu texto, na sua redação. Né? Vai que você quer usar a palavra mal. Então você tem que saber. Se for bom, né? Se for bom, é mal com U. Se for bem, é mal com L. Seguindo. E a última dica aí, a última matéria dessa aula ficou sobre os porquês, né? Vamos tentar diferenciar aí qual que é a função de cada um dos 4 porquês que existe na língua portuguesa. A língua portuguesa sempre complica, né? Se você pegar o inglês, você vai ter 2 porquês só, né? Que é o because e o why. Agora, na língua portuguesa, a gente vai ter 4, né? E cada um vai ter uma funçãozinha aí. Então, olha só. Aí eu coloquei no slide, assim, os 4 aí separados, né? Cada um de uma cor diferente para poder dar um destaque. Então, olha só. O primeiro porquê de verde, o porquê separado e sem acento, tá? Esse porquê, ele é um dos mais usados. Então, ele vai ser usado no início ou no meio das sentenças, das orações, tá? E qual que é o significado desses porquês? Ó, ele tem 2 significados. O primeiro, ele pode ter o significado de por qual razão, por qual motivo, né? Ele vai ter esse significado aí
quando ele é formado da preposição por, mais o pronome interrogativo ou indefinido que. Então, quando é formado pela preposição por, juntamente com o pronome interrogativo, ou também pode ser indefinido, o que. Tá? E o outro significado dele, ele pode significar também pela qual e pelos quais. Então, ele vai ter esse significado aí quando ele é formado pela preposição por, juntamente com o pronome relativo que. Tá? Então, vamos entender com o exemplo. Olha só. O primeiro exemplo aí é do primeiro significado lá em cima. Então, tem essa pergunta, ó. Por que você não vai ao cinema? Então, esse porquê aí separado com acento, ele pode ser substituído por qual razão. Por qual razão você não vai ao cinema? Ok? Lembrando que não é só para fazer pergunta esse porquê não, tá? Olha só o segundo exemplo. Os lugares por que passamos eram demais. Então, esse segundo porquê aí tá com significado de pelo qual. Então, olha só, os lugares pelo qual passamos, ou pelos quais, né? Os lugares pelos quais passamos eram demais, ok? Então, primeiro porquê separado, sem acento, ele vai ser usado ou no início ou no meio das orações, né? Com esses dois significados aí. Aí vem o segundo porquê, que é o separado com acento, que está de laranja. Então, porquê separado com acento, ele é usado antes de um ponto. Então, esse ponto pode ser, não necessariamente um ponto de interrogação, olha só. Ele pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, na maioria das vezes vai ser um ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, né? E ele continua tendo esse significado do primeiro porquê lá, que é o por qual razão, por qual motivo. Então, o exemplo, ó, você não comeu tudo por quê? Então, se a pergunta terminar com porquê, vai ser esse porquê separado e com acento. Esse é tranquilo. E o outro, o porquê junto, agora é os juntos. O porquê junto sem acento. Tá de roxo lá, ou azul. Então, olha só. Porquê junto sem acento. É uma conjunção explicativa. Lembra lá das conjunções, dos conectivos? Então, esse porquê junto e sem acento, ele vai ser uma conjunção explicativa. Ele pode significar o pois, para que, uma vez que, né? Até o próprio que. Então, olha só o exemplo. Não fui ao jogo porque estava doente. Então, está explicando. Não fui ao jogo porque estava doente. Então, quando você está explicando uma coisa, você vai usar esse porquê junto, sem acento. E o último porquê, de vermelho aí, o porquê junto com acento. Esse porquê aí, ele é um substantivo, ele tem uma função de substantivo. E tem o significado de o motivo, a razão. E outro detalhe importante, esse porquê junto com acento, ele sempre vai vir acompanhado de um artigo, ou de um pronome, ou de um adjetivo, ou de um numeral, antes dele. Então, olha só o exemplo aí, ó. Dê-me um porquê, tá vendo, ó? Tá vindo acompanhado de um numeral. Dê-me um porquê agora mesmo, ou seja, dê-me um motivo agora mesmo, dê-me uma razão agora mesmo. Então, esse porquê separado, ó, porquê junto com acento, ele vai sempre vir acompanhado de um artigo, pronome, adjetivo ou numeral, tá? E ele tem a função de um substantivo. Então, aí tá os 4 porquês. Agora, a gente vai começar aí a corrigir os exercícios, começando pelo exercício 9 e tentando ir até o 13. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Não vou fazer um vídeo muito grande não, senão vai ficar com muita informação, tá? Vamos começar então a questão dos exercícios. Aí vocês seguem na apostila lá, procura aí pelo exercício número 9. Bom, o exercício número 9, eu não sei se vocês perceberam aí,
ele tem um erro, tá? Porque ele está falando assim: o termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, ou seja, no sentido denotativo, ocorre em. Aí você tem a alternativa A, B, C, D e a E. Todas tá marcado alguma coisa, tá destacado alguma coisa, menos a C, não tá marcado. Mas se você prestar bastante atenção, você vai entender que a letra C é a resposta certa. Então vamos ver o exercício para vocês verem, para vocês tentarem pegar isso aí. Olha só. Mas teve esse erro, ficou faltando destacar alguma coisa aí na letra C, tá? Então a letra A tá assim. Então o que você tem que fazer nesse exercício? Você tem que tentar achar qual que é a opção que está usando do sentido próprio, do sentido denotativo, tá? Qual que é o termo destacado aí que está funcionando como sentido próprio. Então, a letra A tem um trechinho que está assim. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol. Então isso aí, né, não é um sentido próprio, é um sentido figurado, é um sentido conotativo, né? Cumprida a sol, né? Um sentido conotativo. Então não pode ser a letra A. Aí vem a letra B. Mais um outro trechinho que está assim. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Então, está destacado aí cenários. Só que esse cenário não está no sentido próprio, está no sentido figurado mais uma vez, né? Então não pode ser a letra B. Aí vem a letra C. Essa aqui que está faltando o destaque, a palavra seria dicionários, tá? Ficou faltando aí. Então olha só, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornam um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Então, essa aí sim está no sentido próprio, está no sentido conotativo, tá? O dicionário no sentido de dicionário mesmo. Então, essa seria a opção certa, a opção C, tá? A opção D, você tem uma tirinha aí do menino maluquinho, né? Aí vem assim, o primeiro quadrinho entra assim. Às vezes eu tenho a impressão, no segundo quadrinho, de que a bateria dele não acaba. Aí tá no sentido figurado de novo, tá falando da energia, né, do menino. Então não pode ser a letra D. E na letra E tá assim. Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Fazer cócegas no raciocínio dos outros. Aí também tá no sentido figurado. Então, essa questão bem tranquila, apesar do erro que não está destacado na letra C, mas se você analisar as outras opções, né, por eliminatório aí, você sabe que a resposta certa é a letra C, a única que está no sentido próprio, né, no sentido denotativo, é a letra C, ok? Então vamos para o próximo exercício, agora o exercício número 10. Aí vem o exercício 10, que é uma questão do FUVEST, né? Aí vem um trecho, um pouquinho grande, mas vou ler bem rapidinho aqui. Aí tá assim. O filme Cazuza, O Tempo Não Para, me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento explicar por quê. Cazuza, aí tá vendo esse porquê? Ele tá no final da frase, não é uma questão, mas ele tá antes do ponto, então ele vai ser separado e com acento. Aí vem lá. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter se vingado de sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais, a preservação de nossas forças, que garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade de experiências? Digo que a pergunta se apresenta mais uma vez porque a questão é hoje trivial e, ao mesmo tempo, persecutória. Obedecemos a uma proliferação de regras que são ditadas pelos progressos da prevenção. Ninguém imagina que comer, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha e combinar, sei lá, nitratos
com Viagra seja uma boa ideia. De fato, não é. À primeira vista, parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de vida, ou, simplesmente, que valham o risco de encurtar a vida. De que adiantaria um prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o qual estou sentado? Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco avara, que sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte lhes parece distante, uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas sua vida de caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a inconsciência de quem pode esquecer que o tempo não para. É também, e talvez sobretudo, um questionamento que nos desafia para disciplinar a experiência. Será que temos outras razões que não sejam só a decisão de durar um pouco mais? Então aí você tem um comentário, né, sobre o filme do Cazuza e O Tempo Não Para. Aí vem as opções. Ó. Considere as seguintes afirmações. Então, afirmação 1. Os trechos mordeu a vida com todos os dentes e caminhar na corda bamba e sem rede podem ser compreendidos tanto no sentido figurado quanto no sentido literal. Você acha que isso é verdade? Aí vem o 2, a afirmação 2. Na frase, de que adiantaria um prazer que cortasse o galho sobre o qual estou sentado? O sentido da expressão sublinhada corresponde ao de se está sentado. Aí ficou faltando o sublinhar. Outra vez ficou faltando a questão do sublinhado. Seria o estou sentado, tá? Aí vem a 3. Mais uma vez, no início do terceiro parágrafo, o autor empregou aspas para indicar a precisa retomada de uma expressão do texto. Então, ele usou lá essa aspas aí para indicar uma retomada. E mais uma vez. Então, está correto o que se afirma em. Então, o que está certo, né? Nessas questões de perguntando o que está certo, o que está errado, você tem que ir lendo as opções e já marcando na frente se é certo ou se é errado, né? Se é falso ou se é verdadeiro. Então, olha só, na primeira lá, no número 1, os trechos mordeu a vida com todos os dentes e caminhar na corda bamba e sem rede podem ser compreendidos tanto no sentido figurado quanto no sentido literal. Está afirmando isso aí. É falso ou verdadeiro? É falso. Isso é sentido só figurado, né? Então, a número 1 é falsa. Então, você já vai descartar todas as opções que tem número 1. Olha só, você vai descartar a A, você vai descartar a B, você vai descartar a C. Então, só ficou desculpa, você vai descartar a A, B e a E. Então, só ficou a C e a D. Tá vendo? Você já eliminou 3 alternativas fazendo isso. Então, vamos ler a segunda opção. Na frase de que adiantaria um prazer que cortasse o galho sobre o qual estou sentado, aí o que está grifado é eu estou sentado, sobre o qual estou sentado. O sentido da expressão sublinhada corresponde ao de se está sentado. Sim, isso aí está certo. Então, a 2 está certa. Então, na C e na D tem a opção 2. Então, pode ser ainda uma das duas. Não é, né? Pode ser ainda uma das duas. Vamos ver a opção 3. E mais uma vez, no início do terceiro parágrafo, o autor empregou aspas para indicar a precisa retomada de uma expressão do texto. Sim, também está certo, tá? Então, se só a 2 e a 3 está certo, então a opção é a letra D. Então, nossa resposta aí vai ser a letra D. Então, fazendo esses macetinhos nessa questão aí de, né, que pergunta o que está correto afirmar, né? Aí você vai lendo as opções, as afirmações lá, e vai colocando na frente, falso, verdadeiro. Aí você vai procurar lá nas alternativas, né? Você vai poder eliminar, bem mais fácil. Geralmente vai ficar
vai ficar entre duas. Sempre você vai ficar entre duas. Ok? Eu vou corrigir só mais uma aqui, porque senão o tempo do vídeo vai ficar muito grande, tá? Então vamos corrigir a questão 11, aí na próxima aula a gente termina de corrigir até a 13. Então 11, para a gente poder fechar aqui a aula de hoje. Aí na próxima a gente continua com as outras questões, corrigindo. Eu já começo a próxima aula de sexta que vem, corrigindo os exercícios que ficaram faltando. Então olha só. A questão 11 da UFPE começa assim. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. Então, você vai marcar a opção que não tem prosopopeia. Lembrando, o que é prosopopeia? É aquela figura de linguagem lá, também chamada de personificação, né? Que atribui uma qualidade ou um sentimento humano a coisas irracionais, coisas inanimadas, tá? Então, você vai marcar a opção que não apresenta isso, que não apresenta a prosopopeia. Então, olha a opção A. A poesia vai à esquina comprar jornal. Ó, a poesia vai à esquina. Aí tem prosopopeia. Então, não pode ser a letra A. B. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. Então, tá na cara aí que tem uma prosopopeia aí, né? Ó, as palavras saltam, se beijam e dissolvem. A letra C. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Olha só, quando essa não palavra morde, a não palavra morde, aí tem uma outra prosopopeia. Então não pode ser a letra C também. A letra D. A luminosidade sorria no ar. Exatamente isso. Era um suspiro no mundo. A luminosidade sorria, né? Tá dando aí outra prosopopeia. Então, se não é a A, se não é a B, se não é a C, e não é a D, só pode ser a letra E. Então, olha só. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Então, é a letra E. Meu nome é Severino. Tá falando de uma pessoa normal mesmo. Não tem nada de objeto inanimado aí, né? Então, é a letra E. Ok? Resposta certa. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tanto nos exercícios ou quanto nas matérias que foram explicadas nessa aula, pode mandar lá pelo WhatsApp, tá? Alguma pergunta. Quem não fez as introduções, eu acho que foram 8 pessoas, se eu não me engano, 8 ou 9 pessoas que se fizeram até agora, tá? Vamos fazer para a gente já entrar na parte do desenvolvimento, das redações, tá? Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido eu vou corrigir para retornar para vocês aí. Beleza? Então, até a próxima aula, então. Mais uma vez, desculpa por hoje, por causa que a minha internet deu um probleminha e a gente não teve como eu dar a aula online lá com vocês. Mas na quarta-feira que vem, com certeza já vai dar tudo certo para a gente continuar mais uma aula de redação. Então, até a próxima aula.